Amados irmãos, o que é muito importante para nós, que somos os herdeiros da promessa, é percebermos qual é a condição para assumirmos a herança. Veja, quando nós falamos de testamento, nós estamos falando de um testador. E o testamento, segundo Paulo escreve aos Gálatas, o testamento só entra em vigor, em validade, quando o testador morre. O testador, que é Cristo, morreu por nós. Amém? Então o testamento já está valendo. E o testamento, ele fala das promessas para os herdeiros. Todos os herdeiros passam a ser herdeiros por causa que Jesus nos deu o seu Espírito de adoção, que clama em nós, Abba, Pai. Então o Espírito Santo nos torna filhos. Nós só podemos fazer parte da herança por causa do Espírito Santo. Para isso, a condição é a gente ser batizado. Quem é batizado aqui, diga amém. Então você recebeu o sacramento do batismo. Quem não recebeu, tem que receber. Se alguém está em casa nos assistindo, pode ser que você fale: puxa, eu não sou batizado, eu não recebi o batismo, eu saí da igreja, eu não tive esta graça, eu nunca. Tem que batizar. Procure a sua paróquia, procure o padre, procure o grupo aí, a paroquial, e vamos receber essa graça. O batismo nos certifica que nós somos filhos de Deus. Isso é muito importante. Quando você nasceu da sua mãe e do seu pai, você era filho do seu pai e de sua mãe só, mais nada. Você se torna filho de Deus só por ocasião do batismo do Espírito Santo. E aí você passa a fazer parte dos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, como Paulo usa na sua expressão. Bonito isso, co-herdeiros de Cristo. Então, com Cristo. Então você passa a receber a herança. E qual é o penhor da herança? Ou seja, o que é que faz, o que é o mais importante, o que garante toda a herança, o que sustenta toda a riqueza é o Senhor Jesus. Ele que nos dá o seu Espírito. E essa herança é o Espírito Santo. Pedro vai dizer que esta herança é para nós, ele vai dizer lá para os discípulos, para vós, aqueles que estão lá, e para todos aqueles que um dia hão de crer no Senhor. Então eu e você, legitimamente, porque temos o Espírito Santo, porque somos filhos de Deus por adoção, nós então temos o direito de receber a herança. Somos herdeiros com Cristo, somos herdeiros do Pai. O testamento já entrou em vigor. Então, isso significa que a pobreza que o pecado nos deixou, porque ele tirou tudo de nós, é o que diz Romanos capítulo 6. Todos pecaram e ficaram isentos da graça de Deus. Perdemos o paraíso, sim ou não? Perdemos o paraíso, sim ou não? Perdemos o paraíso, perdemos a eternidade, perdemos o acesso ao Pai, perdemos a dignidade, perdemos até mesmo a imagem, embora subsistiu a semelhança. A imagem se quebrou, foi corrompida pelo pecado. Então nós perdemos a condição de santos, perdemos a condição de semelhantes, de imagem. Nós perdemos essa condição porque entramos em pecado. Mas em Cristo nós recuperamos tudo isso de volta. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Então existe uma forma errada de viver e uma forma certa de se viver. Isso a partir de nós. Agora aqui existe um grande drama. Entendendo isso, ponto final, parágrafo na outra linha. Agora o que acontece é que no decorrer dos tempos foram se enculturando na cabeça das pessoas certas culturas, como por exemplo a cultura grega. E o povo grego foi o povo que Paulo foi pregar. E qual era a cultura deles? Tudo é Deus. Existem vários deuses. É um politeísmo. Vários deuses. São idólatras, são ignorantes e não conhecem a Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Não sabem quem é o Deus de Israel. Não conhecem, portanto, a Deus, não sabem da promessa, não sabem do testador, não sabem do testamento, não sabem de nada. Vivem aleatoriamente com os costumes antigos. Promiscuidade, prostituição, sexo desenfreado, a valorização do corpo, da carne e não do espírito. Vivem afastados de Deus. Paulo vai escrever muito na carta aos gregos. Quando eu falo grego, eu estou falando de um povo, e aí tem várias comunidades, os efésios, os coríntios, e aqueles que eram de Filipe, aqueles que eram de Colosso, os colossenses, os tessalonicenses de Tessalônica. Então todas essas comunidades, eles viviam de acordo com aquilo que eles aprenderam dos seus pais, dos seus antepassados.
Criaram então na cabeça dos gregos uma mitologia. Aí você fala, nossa, Rodrigo, credo. Pois é, mas o que criaram na dele, criaram também aqui no Ocidente. O que criaram naquela época daquele povo, isso também veio e acabou pegando, impregnando na gente. Nós somos, aqui no Ocidente, nós somos impregnados e influenciados pela cultura grega e tantas outras culturas. E aí quando chega o Espírito Santo, que é o Espírito submisso ao Pai e ao Filho, o Espírito que vem falar o que é do Pai e do Filho, o Espírito que também com o Pai e o Filho é Deus e é adorado, mas o Espírito não vem falar de si só, assim como o Filho não vem falar de si só, ele vem fazer a vontade do Pai, o Espírito vem falar daquilo que ouve do Pai e do Filho. O Espírito encontra o que em nós? Uma cultura. O Espírito encontra o que em nós? Uma estrutura chamada pecado, uma cultura chamada ateísmo, chamado anticristo, chamado prostituição, mentira, alucinações, sofismas e tantas outras mentiras que existem no mundo e esses mitos que foram criados em nós, né? Por exemplo, eu estava pregando para casais esses dias, em Cafelândia, no Paraná, estava falando com os homens o quanto que eles aprenderam que a mulher é um objeto muitas vezes. Eles aprenderam isso, aprenderam que a mulher ela é para satisfazer a vontade do homem e sexualmente é para lhe dar prazer o tempo todo, que o sexo é uma fonte de prazer e nada mais que isso, né? O sexo não tem nada a ver com reproduzir, com multiplicar, encher a terra. Ele é fonte de prazer. Eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou meio, né, atribulado, então quero fazer sexo, quero desestressar, quero distrair, eu quero entreter, olha a cultura que vem no homem, né? Aí ele vê a pornografia a vida toda, desde moleque, ele aprende tudo errado. Então quando o Espírito Santo vem, ele se depara com essa estrutura errada, ele se depara com a estrutura, não só disso, eu estou falando de uma coisa, mas pode ser outra. A vida, por exemplo, como ela é vivida, apegada, invejosa, orgulhosa, altiva, soberba, as pessoas não se curvam um para o outro. Por que os casamentos não dão certo hoje? Por falta de humildade. E a humildade é fruto do Espírito. Se você for ler a palavra de Deus, a humildade é fruto do Espírito, é virtude. Você não pode ser humilde no mundo da cultura humana, da cultura grega ou da cultura da terra, do mundo. Eles ensinam você a ser orgulhoso, altivo, presunçoso. Então, quando o Espírito Santo vem, ele encontra em nós esta estrutura. Então, eu preciso morrer para o mundo, para viver para Cristo. É o que Paulo fala. Ele escreve aos Efésios dizendo isso, né? Aos Gálatas também. Ele fala sobre esta mortificação para o mundo. Ele chega a dizer na carta aos Gálatas, eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. E a tão famosa frase, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Eu não quero viver como o mundo, eu não posso mais, o mundo passou para mim. Eu me abri a uma cultura nova, que é do Espírito. E o mais bonito de tudo, que é o que eu trouxe para nós, esta primeira pregação, desta semana, aqui agora que eu estou com vocês, exatamente aquele episódio de Jesus no capítulo 16 de Mateus, quando ele vai dizer sobre o vinho novo e o vinho velho, sobre o odre novo e o odre velho. Ele está falando exatamente se você tem a sua Bíblia aí, por favor, tome ela. Capítulo 9 de São Mateus, desculpa, eu falei 16, né? Capítulo 9 de São Mateus. Versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, vinho novo em odres novos. E assim, tanto um como o outro se conservam. Veja, Jesus está falando da sua doutrina, da sua verdade, exatamente da sua cultura. Jesus está falando da sua vida. Ele é o vinho novo, o Espírito Santo é o vinho novo. Nós somos os recipientes do vinho. Odres, não vamos ficar muito presos em explicar o que era um odre não, mas nós somos os odres, as taças, o recipiente, como você preferir. Pensa que nós somos o que recebe, ele é o que doa. Jesus é o doador do Espírito. Então ele está falando que vai nos doar o vinho novo e que nós temos que ser odres novos, porque o odre novo sustenta o vinho novo. Agora o odre velho não suporta. O vinho novo é tão forte que ele vai rachar o odre e vai se perder o odre, e o vinho também vai se perder, como pérola aos porcos.
Então a gente precisa renovar a mentalidade, precisa renovar os valores, precisa renovar a vida. Por isso que eu comecei esta noite dizendo, a vida nova é o maior dom que o Espírito pode nos comunicar. E quando eu falo vida nova, é vida nova mesmo, no jeito de viver. Qual o grande problema que está acontecendo com os nossos jovens? O que vocês acham? Por que os nossos jovens não estão vindo para a igreja? Por que os nossos jovens não querem vir? Alguém vai dizer assim, porque nada atrai eles. É porque aqui eles estão acostumados com celular, muitas cores, e tem shows pirotécnicos, tem coisas muito, muito revolucionárias, como tecnologia. A igreja não tem muita coisa para... Mas quem disse que a igreja é para isso? Quer dizer então que a gente tem que pôr aqui um telão 3D para a missa ficar mais atraente para os jovens? Quer dizer que a Eucaristia ela tem que ter uma luz ao redor para ser mais atraente? Está tudo errado. Acontece que o erro está exatamente na mentalidade. Por exemplo, os judeus eles são assim, pelo menos os ortodoxos. Então você é judeu. Você não é assim, judeu no final de semana, no sábado. E aí no domingo para frente, porque o dia santo para eles é sábado, eu sou um cidadão de Israel, sou israelense. Então eu sou judeu no sábado e domingo, segunda, terça, eu sou um cidadão civil da sociedade de Israel. Não. Eu sou um judeu, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vou ensinar meus filhos a serem judeus. E eles vão, como judeus, estão no mundo. Então eles vão ser cidadãos, não do mundo, do céu, vivendo no mundo. E como o mundo tem suas leis, suas regras, então eles vão viver com dignidade, com compromisso e responsabilidade, mas sendo judeu. Nós ensinamos vocês a isso. Engraçado. Toda catequese que ensina as pessoas rumores da fé, que ensina pessoas conceitos da fé, mas não ensina a pessoa a viver pela fé, é uma catequese errada. Está errada. Então eu só ensino como que faz o nome do Pai, eu ensino que tem na missa domingo, eu ensino o Pai Nosso, Ave Maria, ensino a pessoa a rezar o terço, ensino os 10 mandamentos, ensino a ele os conceitos do catolicismo, mas não ensino ele a ser católico. E aí o que acontece? O pai e a mãe desse jovem, ele é católico de domingo, ele pega a roupa de católico, ele veste e vem à missa. Só que segunda, terça, quarta, ele é um cidadão do mundo, ele é um cidadão normal. Então ele é duas pessoas, ele é católico e ele é um civil. E ele vai alternando entre essas duas realidades, ele vai alternando, como se fossem duas naturezas, como se fossem dois papéis que ele tem que exercer. Não, eu sou católico, eu sou batizado e passei a partir daí a ser filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Então você se veste como filho de Deus todos os dias. Você fala como filho de Deus todos os dias. Você se comporta como filho de Deus todos os dias. O mandamento está com você todos os dias. Mas veja como a cultura ela é terrível. Nós aprendemos no interior que não pode falar palavrão quando passa em frente da igreja. Não, você não pode falar palavrão em nenhum lugar. Em nenhum lugar você pode falar palavrão. Então nós aprendemos, por exemplo, que, mas o homem e a mulher, eles foram feitos um para o outro, eles têm um amor, então se guardem para o casamento de vocês, para quando o casamento acontecer, vocês sejam sacramentados, e o sacramento faça Deus estar entre vocês, que é a sustentação do amor. Então a gente aprende assim, mas o mundo ensina tudo errado, e a gente vai vivendo na cultura do mundo. Onde já se viu, por exemplo, a gente apoiar que dois namorados, menino e menina, façam sexo dentro da casa dos pais? Onde já se viu apoiar isso? Está errado, Isso é pornografia, isso é prostituição, isso é mentira, isso é libertinagem, isso é sexo livre, isso não tem compromisso nenhum com a vida. Então aí no casamento ele vai levar essa cultura para lá. E como que ele vai ser fiel à esposa dele se ele encontrar uma mulher que ele sente mais desejo por ela que não seja a esposa dele? Então não diga para você, por favor gente, vamos parar com essa bobagem, com essa linguagem de falar, a igreja é muito retrógrada, ela tem que ser mais moderna, ela tem que ter, não está atraindo os jovens. Ué, mas você quer mais do que Jesus está aqui, Nossa Senhora, o Espírito Santo, o altar, o padre, tem que atrair os jovens, fazer o quê? O padre quer virar, aprender a dançar TikTok? O padre tem que vir aqui fazer movimentos e virar cambalhota para atrair a juventude? Ah, vá. A pessoa é atraída pela autenticidade, não é pela distração. O dia que nós somos autênticos, nós vamos atrair as pessoas. As pessoas são atraídas pela verdade. As pessoas são atraídas pelo radicalismo. As pessoas são atraídas pelo compromisso. É isso que atrai as pessoas. Pode perceber que você gosta de comprar numa loja que você conhece, que se quebrar o produto ela troca, que ela vai te dar assistência técnica, e por mais caro que seja bom e demora para quebrar. É lá que você gosta de ir. É o compromisso que você gosta.
É o comprometimento. Assim, nossa fé católica não pode ser uma coisa à parte da nossa vida humana. Sabe a impressão que dá? É assim, ó, parece que a gente tem que viver dois papéis. Assim, eu sou ser humano, né? Então, eu tenho que trabalhar, estudar, né? Arrumar minha cama e tal. Aí, à noite eu vou para a igreja, ou de domingo. Aí eu sou outra pessoa. Aí parece que eu me revisto de outra coisa. Não, gente, não. É isso que Paulo está explicando para os judeus, para os gregos. É diferente. Olha o que ele está fazendo lá. Por 3 meses, ele fica disputando. É a palavra que está escrita aqui. Pode ver. Atos dos Apóstolos 19. Por 3 meses ele fica lá. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Amém? Fala comigo, reino de Deus. Da onde você é? Quem é o teu rei? Quem é tua rainha? Quem é tua força? O Espírito Santo. Quem é teu escudo? Quem é tua armadura? Palavra. Então, você é do reino de Deus. Eu sou do reino de Deus. A gente tem que aprender a viver como estrangeiro, gente. Alguém aqui conhece algum estrangeiro? Levanta a mão, que é de outro país, você conhece? Pode ver como que o estrangeiro, ele vive como estrangeiro, ele é estrangeiro, é. Ele tem uma língua dele, sim ou não? Ele tem o costume dele, a comida dele. Ele tem os valores dele, ele tem a família dele lá. Ele chora de saudade, fala com a turma lá, sim ou não? Só está aqui de passagem, é só estrangeiro. Nós somos estrangeiros. Tem uma música que fala: sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, para onde vou, é lá onde eu vou morar. Você se comporta como estrangeiro aqui na terra, ou você se comporta como um terreno? Então veja, eu sou estrangeiro, eu tenho costumes diferentes do seu. Esses dias meu filho falou assim: pai, meus amigos riram de mim. Por quê? Porque eu fiz aquilo que o senhor falou. Antes de começar a prova, eu fiz o sinal da cruz, rezei. Eu falei, então é um bom sinal. Sinal de que você é um ET. Sinal de que você é de outro mundo. Se eles riram de você, é assim mesmo. Aí você tem que falar para eles assim: é que eu sou estrangeiro. Eu não sou daqui não. Lá na minha terra, faz o sinal da cruz antes de começar a prova. Você tem que falar forte. Você tem que ser forte. Aproveita que você é grande. Fala para eles que você é diferente. Nós não viemos daqui. Eu, por exemplo, sou um homem de uma mulher só. Na minha terra, todo homem deve ser o homem de uma mulher só, sim ou não? É lá no céu é assim. Eu sou estrangeiro, é costume de lá. Então, se você não assumir essa vida nova, a sua cultura vai te destruir. E a tua cultura vai te afastar do maior dom que existe, que é o dom da vida nova. E o dom da vida nova é o dom da conversão ao reino. Quando Paulo encontra os discípulos em Éfeso, ele vindo de Corinto, ele encontra os discípulos, então ele vê neles sinais do reino, sim ou não? Então ele fala assim: nossa, tudo bem, vocês são discípulos de João Batista? Somos. Vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Não, nós nem sequer ouvimos que teve o Espírito Santo. Paulo falou: como não? Vocês foram batizados em que batismo? De João. Não, gente, mas João batizava apenas com batismo da penitência, para preparar para a vinda de Jesus. Então vocês estão só na metade. Vocês precisam completar esse ciclo aí. Aí eles falam: mas nós não sabemos como que a gente faz. Dobra o joelho aí. Paulo pôs as mãos sobre eles, eram todos os 12 homens, e pau, batizou eles no Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas, e foram cheios do Espírito Santo, e batizaram. E Paulo entendeu uma coisa: gente, o negócio está feio. Está cheio de gente por aí que segue a pregação de João Batista, mas ainda não se entregou ao Divino Espírito Santo. Amém? Eu quero fazer uma comparação com esta palavra aqui, com todo respeito, sem crítica e nem juízo. Mas quanta gente que é religioso, escuta a palavra, vai à igreja, mas não vive no Espírito Santo. Não vive no Espírito Santo. Está que nem esses 12 homens de Éfeso aqui. Eles são batizados no batismo de João, ouviram a pregação, ouviram o apelo, ouviram João falar que Jesus estava vindo, sim ou não? Mas não completaram o ciclo, não viviam no Espírito. Paulo fala: vocês não podem viver assim, ninguém pode ser cristão assim. Eu lendo isso, estudando isso, eu falo comigo assim: eu não posso viver pela metade.
Eu não posso ouvir a pregação, eu não posso me penitenciar e viver uma vida na carne. Ou eu vivo no Espírito, ou então eu não sou completo. Eu preciso viver uma vida inclinada ao Espírito. E põe isso na tua cabeça. Você vai ser perseguido, está na hora já da gente se preparar. Porque nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, nós estamos vendo os elementos abrasados se consumirem, nós estamos vendo, e a igreja tem que se preparar para os últimos tempos. E está na hora da gente se revestir da nossa verdadeira identidade. No mundo, vocês vão ter aflições. Falou ele? Falou? Falou ou não? O que é ter aflições? Vocês vão ser afrontados. De que tipo de aflição Jesus fala? Depressão? Não. De que tipo de aflição Jesus fala? Desemprego? Não. De que tipo de aflição Jesus está falando? Porque quando Jesus fala, eu já preguei muito sobre isso, inclusive preguei errado até. Porque eu falava assim, eu vou pregar essa palavra para consolar as pessoas. Essa palavra não é de consolo. Essa palavra não é de consolo. Se alguém disse um dia essa palavra de consolo, nós erramos, infelizmente. Esta palavra é uma palavra de ordem. No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ser sacudidos e perseguidos, vão confiscar vocês e vocês vão ser questionados o tempo todo. Sabe o que é aflição? Eu vou falar uma coisa para você que é aflição. Quando eu chego num país, por exemplo, como o Japão, eu chego com meu passaporte, com meu visto, o cara pergunta em japonês, quantos dias eu vou ficar? E eu não sei falar. Aí ele vê que eu não sei falar, ele leva eu para uma salinha. E essa salinha, eu não sei se ele vai prender eu, se ele vai bater em mim, se ele vai matar eu, se ele vai sequestrar eu. Então você fica com aquela aflição. Aí vem outra pessoa, engraçado, né? Pô, vem outra pessoa falando japonês. Quer dizer, certamente eu aprendi a falar japonês com o outro. Aí o outro fala em japonês, aquilo que eu não consigo entender. Aí eu falo, gente, Nihongo Karanai, eu não falo japonês. Tem que trazer alguém que fala aqui no máximo espanhol. Um inglesinho. Aí vem o japonês, e aí de repente ele começa a falar devagar em japonês. E vai dando aflição na gente. Dá ou não dá? Só que você está sendo tratado como estrangeiro. É assim mesmo que te trata. É assim mesmo que trata o estrangeiro. Eles vão... É que a gente às vezes a gente tem muita sensibilidade. Mas na verdade você não é bem-vindo lá. Você não é bem-vindo. Eles têm medo que você estraga o país deles. Eles têm medo que você rouba eles. Eles têm medo que você ensina coisa errada para o país deles. Eles têm medo. Você não é bem-vindo. E vou falar uma coisa para você. Pior ainda se você fosse cristão. Você não é bem-vindo num lugar. Eu vejo. Sabe que às vezes eu vou pregar? Acontece muito disso. E eu estou vendo que tem gente assistindo. Se estiver assistindo aí, vocês me perdoam, mas eu já sei. Quando eu vou pregar na cidade, o povo fala assim, vai ter uma festinha, aniversário, ou alguma coisa. Você quer ir um pouquinho lá? Eu vou, a turma não bebe enquanto eu estou. Eu vejo que eu estou atrapalhando. Aí chega alguém e fala assim, você não quer ir? Eu falo, não, acho que eu vou ficar um pouco. Eles querem que eu vou embora. É porque a gente não é bem-vindo, sabe onde é? Não. Na festa de bebum, a gente não é bem-vindo, não é? Claro que não. Eu falo toda hora contra. Você percebe. Aí a pessoa fala assim, você quer cantar uma música? Aí você vai cantar, que música eu vou cantar? Ninguém te ama como eu. Vou cantar Só Temos Hoje para Amar. Sim ou não? Ué, vou cantar o quê? Então você não é bem-vindo. Você é estrangeiro e é mesmo. Porque é isso. Salmo 126. Um dia eu falei isso para um primo meu. Meu primo falou assim, você só canta música da igreja? Eu falei, então, é igual o Salmo 126. Quando os judeus estavam na Babilônia, os babilônios falaram assim, canta uma música para nós. Pode ser uma música da terra de vocês mesmo, você não sabe cantar outra coisa. Está na Bíblia isso. Está lá na Bíblia. Está na Bíblia escrito. Então assim, eu não sou dessa terra. Eu vim ao mundo, eu sou de Jesus. Eu estou na terra e pretendo viver com muita dignidade, compromisso, amor. Viu? Fazer as coisas que tem que ser feitas certinho na regra, na lei que tem que ser. Não tem problema nenhum. Não sou desordeiro, mas eu não sou desse mundo. Eu tenho que me preparar para voltar para o meu céu. E é isso que a vida do Espírito traz para nós. Uma vida hostil à da carne. O que é do Espírito é Espírito, o que é da carne é da carne. Então, o que nós estamos falando aqui é o que a gente já está cansado de saber. A gente só precisa pôr mais elemento dentro da nossa vida. A gente só precisa pôr mais elemento. Porque às vezes a gente parece que está preparando nossos filhos para ficar aqui na terra para sempre. Parece que a gente está criando os nossos filhos para ser mais terreno, mais carnal, mais apegado. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que eu tenho mais visto ultimamente? Vou falar com vocês com tristeza no coração. Esse último mês de maio foi um mês muito triste para mim. Porque eu encontrei várias famílias com problema de herança. E quando eu falei várias, é várias mesmo. Brigando por herança. Alguns dos filhos estão brigando com os pais vivos, que os pais resolveram separar os bens. E o duro que eles chamam a gente ainda. Teve uma família que eu perdi a paciência. Falei assim, vocês são cambada. Vocês são sem vergonha. Vocês deviam ter vergonha de brigar por causa de herança, não é verdade? Primeiro que nem é seu. Nem é seu.
Assim, no sentido, não foi você que fez, é seu por causa da lei. Mas fica brigando por causa de herança, brigando por causa de boi, por causa de terra, brigando por causa de dinheiro, por causa de conta, por causa de... É muito feio. É uma coisa muito feia. Aí a pessoa vai na missa, comunga Jesus, e aí depois fala assim, eu sou de Deus. Você não é não, claro que você não é, ué. Claro que você não é. Você não é de Deus, não. Como é que você é de Deus se você está brigando por causa da coisa da terra? Está brigando por causa da coisa que vai passar do mundo. E pensa você, a herança é 6 milhões, são 6 milhões, eles são 6 filhos, coisa mais fácil de dividir. Eu aprendi lá assim, 6. Divido por 6, dá 1 para cada um. 1 milhão para cada um, tá bom. Tá não? Sim ou não? Resolveria seu problema? Então, mas os caras estão brigando. É muita mesquinhagem. Sabe o que é isso? É a cultura do mundo. É ou não é? É a cultura do mundo. É a mentalidade das trevas. É o pensamento diabólico que foi introduzindo na cabeça das pessoas. E aí quando você se depara com o evangelho é muito radical. Não é assim que eles falam? O evangelho é exagerado. O padre Luiz é exagerado. É muita cobrança para cima de nós, é muito peso, é muito isso, é muito aquilo. Você está achando que no céu é de que jeito? Você está achando que no céu é de que maneira? Então nós, como cidadãos dos céus, nós temos que ouvir Paulo dizer assim, ó, estou lutando, disputando e persuadindo. O que é persuadir? É querer trazer você para o meu lado. Sim ou não? Persuasão é isso, convencer você. Persuasão é convencimento. Eu quero persuadir você, convencer que você é do reino de Deus. Fala de novo comigo, eu sou do reino de Deus. Agora, como que a gente vai viver nessa terra, diante de todas as coisas, de tantas as coisas anticristãs, né? Eu queria até assim, sugerir para você ler um livro do Frei Elias Vela, que se chama assim, Quem é o Anticristo? Na verdade o nome do livro é O Anticristo, como ele age e quem é ele. E você vai ficar impressionado para ver. Eu li esse livro e fiquei impressionado. O Anticristo chama, do Frei Elias Vela. Quem é o Anticristo e como ele age no mundo. Impressionante. O Anticristo nada mais é do que todo conhecimento cultural, econômico, sexual, doutrinal, que é contra Cristo. Todo pensamento que se levanta contra Jesus. O tempo todo. Imagina você que tem gente que ainda vai fazer palestra para convencer nós que o aborto pode ser razoável, aceitável. Para nós não negocia. Aborto é pecado. É isso ou não? Não tem negócio, não tem caso, é inegociável, porque nós somos cidadãos do céu, e o céu é a favor da vida, não se negocia. Ah, mas eu sou católico, penso do jeito que eu quiser. Então você está excomungado da igreja. Se você é a favor do aborto, você está automaticamente excomungado. Nem comungar você pode, não pode. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ela é de esquerda, e ela é da igreja, e ela é a favor do aborto. Ela está excomungada, porque a igreja não comunga com isso. Ela não comunga. Não pode. Aí você fala, Rodrigo, mas não é perigoso a gente se posicionar com essa radicalidade? Isso não é radicalidade só. Isso é autenticidade. Isso é original. É assim que a gente é. Nós somos batizados no Espírito Santo, portanto somos filhos de Deus. Quem manda em nós? O nosso Pai, sim ou não? Nosso pai, nossa mãe, somos irmãos. Por isso que a gente tem, gente, a nossa igreja, aqui é a nossa casa. A gente vem aqui celebrar aquilo que a gente acredita. Você não vai conseguir fazer isso em outros lugares, é só na igreja. Aqui a gente é igreja, a gente entra, faz o sinal da cruz, a gente reza, a gente vem do nosso jeito, da nossa forma. É por graças a Deus que tem a igreja. Jesus foi tão bom conosco que deixou a igreja. Na igreja a gente pode viver os nossos valores. Amém? Mas eles são tão astutos que você já percebeu que eles querem colocar as coisas aqui. Eles não querem só aprovar, por exemplo, o aborto. Eles não querem só aprovar a união homoafetiva. Eles querem que casar não é na igreja. É assim ou não é? É assim que eles querem. Eles não querem só assim, vamos aprovar civilmente a união homoafetiva. Isso aí é outra coisa. Isso é do mundo, então cada um é cada um, né? Mas eles querem que aprova dentro da igreja. Eles querem casar aqui. Não, assim não é assim não. Não, porque aqui não é o mundo. E a igreja tem que lutar muito para o mundo não entrar dentro dela. Porque quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. É verdade ou não é que a gente tem que lutar muito para o mundo não entrar na cabeça dos filhos da gente? E é uma luta diária, fala a verdade.
Meu Deus do céu, como é luta, é luta, é luta, é luta, é luta. Olha, eu tenho uma de 12 lá em casa, que vai chegando a idade neles, parece que eles têm uma aptidão genética para ficar trancado dentro do quarto. Vai chegando assim 11, 12, não deixa não. Não deixa. Se ele gostar de ficar trancado, tira todas as portas da casa. Eu quero ver ele ficar trancado. Arranca a porta. Aí chega gente lá em casa. Esses dias chegou uma lá, falei assim: Sofia, Sofia, desce. Chegou gente. Aí ela estava lá, no meio assim. Eu vi que ela estava inquieta. Ela falou assim: pai, eu posso subir? Eu falei: claro que não, a visita está aqui. Ela falou assim: mas não é visita minha. Eu falei assim: só porque você falou isso aí, nem dormir no quarto hoje você vai. Visita não é minha, é de quem então? É do vizinho? Essa visita é minha, é sua também. Aí você fala assim, mas você fala assim no meio das visitas? Eu falo, é minha casa, é minha filha. Mas como é que não é visita dela? Como não? Parece que a pessoa quer ficar dentro. Fazer o que você vai fazer dentro do quarto? Mas não é verdade? É o mundo que ensina eles isso, não é verdade? Eles vão se isolando, eles vão pondo fone no ouvido, eles vão ficando com tela na frente, eles vão ficando meio esquisito. Eles não ficam, eles até andam esquisito, né? Aí, não, por favor, hein? Eu já dou logo um chute na bunda para andar certo. Se você não for forte, o mundo engole o seu filho. Verdade ou não é? Engole o seu filho. E não vem com essa bobagem, fala assim, você não pode, aqui na igreja não pode. Não pode falar isso na praça pública lá, que não é nosso lugar. Mas aqui na igreja não pode. Nós somos católicos, aqui a igreja é nossa. Tem que falar, ué. Se você não for assim, você não vive a vida nova do Espírito. É verdade ou não é? E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, eu estou disputando, e é disputa. Eu estou disputando e estou persuadindo as pessoas a respeito do reino. Vem para o reino, você é do reino, vem para o reino. Mas não é fácil não, porque o reino de Deus, ele não é feito com os valores do mundo. Então você renunciar ao mundo é muito difícil. Renunciar aquilo que o mundo oferece, as coisas da terra. Olha, eu admiro muito os santos, como eles viviam, porque eles viviam como verdadeiros guerreiros do reino de Deus, soldados do reino de Deus, e eles lutavam pelo reino e morriam pelo reino, e lutavam para conquistar as pessoas para o reino. E a gente tem que viver assim. Sabe de uma coisa, gente? Eu vou falar uma coisa para você. Eu educo meus filhos. Eu tenho esposa, eu tenho mãe, tenho pai. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Mas a minha oração, ela me leva a cuidar da minha casa, ensinando meus filhos o reino de Deus. Fala assim bem forte, fala assim, ó, reino de Deus. É reino mesmo, tá? Reino, é reino, 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 é reino. Tem rei, tem leis, tem castelo. É reino. E o Espírito Santo, quando ele encontra no coração do homem abertura para viver o reino de Deus, é diferente. Porque o que é da carne é hostil ao que é do Espírito. O que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. O que nasceu da carne é carne. E o que nasceu do Espírito? Então nós nascemos da carne da mamãe e do papai. Então nós somos carne, herdamos o pecado, sim ou não? Mas também nascemos do Espírito, graças a Deus. E herdamos o quê? A graça, o dom, a coragem para enfrentar aflições. No mundo vocês vão ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Jesus está falando alguma palavra de consolo aqui? Não é palavra de ordem. Eu venci o mundo. Claro que acaba consolando a gente, por que não? Mas a palavra que ele está falando é para você ter coragem. E coragem é o quê? Coragem é um valor humano? Não, é um dom do Espírito. É um dos 7 dons de santificação, que está em Isaías capítulo 11, versículo 2. É dom de santificação. É dom que está infuso na gente por obra do batismo. Coragem, agir com o coração. Cora de coração, agir com o coração. Mas se o coração está cheio do Espírito, então eu vou agir certo. Mas se o coração está cheio da carne, eu vou agir errado. O que a gente tem que ter no coração? Um coração cheio de Deus. Para quando a gente for agir com o coração, agora o que a gente não pode é agir com o coração pernicioso, iníquo, impuro, libertino. A gente tem que, com a graça de Deus, ter Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração e diga amém. Você quer ser cheio do Espírito Santo no coração, sim ou não? Porque aí quando você agir, age com o coração, não age com a cultura, não age com a mentalidade do mundo, não age com as coisas da terra, vai dar errado. Não age, não age, não age. Não age assim, não age assim. Você sabe que às vezes tem gente que fala assim, nossa, você é muito radical com os seus filhos. Não, eu não sou não, eu sou amoroso com os meus filhos. Eu sou corajoso com os meus filhos. Eu só sei que eles são meus filhos e eles estão no mundo toda hora e o mundo quer entrar na cabeça deles, e quer entrar no coração deles, quer entrar na mentalidade deles, quer implantar. E você que é mãe e pai sabe do que eu estou falando aqui. Mesmo que você não é pai, mas se for tia, já sabe.
porque até a tia está na luta também. A tia, o padrinho, a madrinha, o avô e a avó. O mundo quer entrar na cabeça dos nossos filhos. Depois que entra para tirar é muito difícil. Eu vou falar para você. Depois que entra na cabeça dos nossos filhos para tirar, dá um trabalho danado. Dá muito trabalho para você tirar o mundo da cabeça do teu filho. Se fosse fácil como tirar demônio do corpo, mas não é. Não é tirar demônio do corpo. É tirar um mundo, uma mentalidade, uma cultura, uma estrutura. E não vai, a coisa não vai. A coisa não anda, não caminha. É muito complicado. É muito difícil. O mundo vai persuadindo, o mundo vai disputando com a gente, como Paulo. Acho tão bonito aqui, Paulo no meio da cultura grega disputando. É uma disputa. E nós estamos nessa disputa, nós estamos nessa luta, nós estamos nessa labuta, porque nós estamos disputando no coração do nosso filho o espaço para Deus. É verdade ou não é? É uma disputa. E persuadindo ele cada dia, falando sobre acerca do reino, acerca do reino. E quando eu falo filho, gente, eu estou falando isso por causa da realidade que nós temos, mas também marido e mulher. É difícil colocar às vezes na cabeça do marido, né? O reino de Deus. É difícil colocar na cabeça da esposa às vezes o reino de Deus. É difícil colocar na cabeça das pessoas. Eu falo para os meus filhos, eu não fujo disso não. Eu falo, filho, olha, esses dias mesmo eu sentei com eles para ler a Bíblia e falei para eles, filhos, olha aqui, ó, no mundo vocês vão ter aflições, Jesus falou. Coragem, eu venci o mundo. Tem que ter muita coragem. Tem que agir com o coração. E o coração tem que estar cheio do Espírito, senão não adianta nada. Vai agir com o coração vazio, vai dar errado. Agir com o coração. Você vai ter que ter muita coragem. Você vai ter que ser destemido. Desassombro. Ela aparece aqui a palavra. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro. O que é desassombro, gente? É sem medo. Amém? Sem medo. Sem medo. Não é novidade para ninguém aqui. Não é novidade para ninguém. Todos nós já passamos por isso. Em nome do que você acredita, muitas vezes tem gente que nem te chama mais. Em nome do que você acredita e fala, tem gente que nem convida você mais, tem gente que nem quer ser seu amigo mais. Você perde situações, você perde condições, você perde coisas na sua vida. Até emprego às vezes perde. Um dia vi um homem aqui falar para mim que perdeu o emprego porque o cara falou assim, o seu trabalho tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Você tem que ter ambição, você tem que ser um homem ambicioso, você tem que ter o primeiro, você tem que disputar, dar rasteira no outro. A hora que ele ouviu isso, ele falou, vou embora. Não pertenço a isso. Mas o mundo é assim, quer nos roubar com isso o tempo todo. É dinheiro, 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 poder, comprar, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Ontem morreu uma tia minha, tia brasileira morreu ontem, a mulher do meu tio Nego. E aí morreu, só que estava 5 anos já na cama, em estado vegetativo. Teve gente que ainda falou assim, que triste. As pessoas não sabem nem se alegrar com a morte de uma pessoa que já estava na cama sofrendo. Que triste, por que triste? Não, que alegria. A pessoa morreu, foi um remédio para ela, foi uma cura. Você percebe como que as pessoas são apegadas na vida? A tia Brasilina estava vegetando na cama, comendo pelo nariz, sonda. Tendo que se tomar, né, não reage mais. Aí morreu, que triste. Não, que triste não. Esses dias nós recebemos uma carta na diocese assim, com pesar, comunicamos a morte do padre e tal, 92 anos. Pesar? Com pesar. Com rojões. Com alegria. O padre está no céu. Amém? Santinho, gente. Recebeu a coroa da vida, cumpriu, combateu o bom combate. Parece que a turma quer ficar aqui mais tempo. 200 anos? É? Parece que a gente não consegue entender que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Será que a gente não vai ser persuadido a isso? E eu estou falando isso não como só uma doutrina avulsa, não só como uma ideia humana, mas como uma verdade de fé. Jesus falou para os discípulos, eu vou, e vocês não podem ir agora. Amém? Mas depois vocês vão. Falou ou não falou? Então eu vou primeiro, vou preparar-vos o lugar. E depois vocês vão. Bom, já fazem 2000 anos que ele falou isso, eu acho que já está na hora de ir já. Vai chegar a hora. Vocês não vão agora, mas depois vocês vão. E nós vamos, porque nós não somos desse mundo. Então, por favor, vamos viver desapegados, humildes. Gente, eu tenho falado para os casais, pelo amor de Deus, sejam humildes um com o outro. Não tem graça maior de um casamento do que a humildade. Santo Cura d'Ars dizia que humildade é exorcismo, a humildade é acesso à graça. Não tem nada melhor do que num casamento você ter humildade para reconhecer o seu erro, não do seu marido, não da sua esposa, não do seu filho, não da sua filha, não do seu pai, da sua mãe, o seu. Reconheça o seu erro e repare, peça perdão, recomece, reconstrói. Humildade. Mas não,
A gente vai vivendo, aprendendo nesse mundo, né? Igual aquele cara que eu já falei aqui, que um dia falou para mim assim: reza para mim, que eu pisei na bola com a minha mulher, ela está chateada comigo. Eu falei: peça perdão para ela. Ele falou: Deus me livre. Meu pai ensinou que para a mulher não se pede perdão. Eu falei: por quê? Eu falei: meu pai falou que depois que você pede perdão para a mulher, ela monta no seno, não sai nunca mais de cima. Eu falei: cadê seu pai? Ele falou: já é morto. Eu falei: graças a Deus. Mas com um homem desse pode ficar na terra ensinando coisa errada para o filho desse jeito? Não se pede perdão para a mulher, se perde sim, se pede perdão. Se você errou, pede perdão. Qualquer um pode pedir perdão. O papa, o padre, o bispo, o leigo, o marido, a mulher, o pai, o filho. Se eu errar com meu filho, eu vou pedir perdão para ele, ué. Claro, ué. Se eu errei, ué, me perdoa. Mas a humildade, ela é valor do reino de Deus. É ou não é? Não é valor dessa terra. Se você for humilde aqui, o que esse mundo fala mesmo com as pessoas humildes? Você é bobo. Você é besta. Você é bobo. Se você for uma pessoa simples, as pessoas vão falar que você é ignorante. Se você for uma pessoa desapegada, eles vão chamar você de trouxa. Mas diante de Deus você é um herói. Por que eu estou falando disso hoje? Porque a força do Espírito Santo, ele vem para nos conduzir ao reino de Deus. Aí Paulo falou para eles: vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo. Então, nesse momento vocês vão receber. Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. E eram todos uns 12 homens. Falavam em línguas estranhas. Não só as línguas, mas os valores são estrangeiros. Quando o Espírito Santo enche nossa vida, é outra coisa. É claro que você vai ser visto pelo mundo, como eu falei, como uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita, como uma pessoa que não tem os mesmos buscas, os mesmos valores, até porque o vinho novo é para odres novos, mentalidade nova, atitude nova, coração novo. Não dá certo o vinho novo em odres velhos, não dá certo. Esses dias me fizeram uma pergunta: nossa, Rodrigo, por que quanta gente está tendo uma debandagem de pessoas que era da igreja e a pessoa não está indo mais na igreja? A gente olha no Facebook dela, no Instagram, e aí a gente fala assim: nossa, aquela pessoa lá, olha, nem na igreja está indo. O que aconteceu? É porque era odre velho. Veio o vinho novo, no odre velho, a pessoa não muda de mentalidade, estrutura e atitude, aí se perde o vinho e se perde o odre, não sustenta. Para você sustentar o Espírito, você tem que ter uma mentalidade nova, comportamento novo, coração novo, mente nova. No Cristo. Senão não sustenta. Pode saber. Se passar alguns anos, você fala assim: sabe o Rodrigão que ia lá na nossa paróquia? Ixi, rapaz, está perdido por aí. Você pode falar: isso era odre velho. Era odre velho, não sustenta. O vinho é tão novo, a graça de Deus é tão poderosa, que se você não mudar de vida, não acompanhar o vinho novo e odre novo, não sustenta. Fala comigo: vinho novo, vida nova. Espírito novo, atitude nova. Sim ou não, gente? Coerência. A roda de trás do carro tem que acompanhar da frente. Os eixos estão ligados. Se cada um for para um lado, o carro desmonta. Ué, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso viver uma vida nova. Põe isso na sua cabeça. Rodrigo, mas ainda eu continuo pecador. Claro, por causa da natureza que foi corrompida. Essa é o grande desastre e a luta de todo batizado. É lutar contra o pecado, que é o nosso inimigo. Nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos. E como Paulo pede aos hebreus, a gente tem que lutar até o sangue contra o pecado, porque o pecado vai nos perseguir nessa vida aqui, a vida inteira, e nós vamos lutando e correndo. Esses dias eu vi uma frase muito bonita, acho que foi o professor Felipe Aquino que postou, se eu não me engano, de um monge, que dizia assim: a luta contra o pecado é a única luta que quem ganha é quem foge. Achei tão bonito isso. Falei: é verdade. É a única luta, o único combate que quem ganha esse combate é aquele que corre, é aquele que foge. Porque se a gente for para o embate, para o enfrentamento, nós não vamos vencer no sentido de, eu fujo do pecado, não vai dar certo. Não vou querer. Eu sou um homem, eu sou fiel à minha esposa, eu posso então, fazer qualquer coisa que eu não vou trair minha mulher. Não, eu vou fugindo das situações. Orar e vigiar para que não entreis em tentações. Então eu vou fugindo. Eu não quero
Eu não sou forte o bastante para enfrentar tentações, não. Imagina uma pessoa que tem o vício de droga ou de álcool, aí ele acha que já está o bastante limpo, então agora eu vou enfrentar, vou pegar droga na mão, vou participar de grupos de rodas de bebida. Não, não faz isso não, irmão. Você pode cair, e aí o tombo pode ser grande, e aí você perder todo esse vinho novo. E por isso que a gente tem que ser autêntico. Eu estou pregando isso para mim e para você, para que nós hoje entendamos que estamos nos preparando para o grande dia de Pentecoste. É o dia que o Espírito Santo veio e trouxe a eles as línguas de fogo, trouxe a eles a graça de uma nova força. O que eu gosto muito de dizer quando faço o curso de batismo, quando prego para alguém sobre o batismo, é que o Espírito Santo imprime em nós caráter. Eu gosto disso. Isso está escrito no Catecismo da Igreja. O Espírito Santo, o batismo do Espírito, o sacramento, imprime em nós caráter. Ou seja, nós somos alguém, nós somos filhos de Deus. E de fato não é fácil viver nesse mundo como filho de Deus. Não é fácil. É como um estrangeiro fora da sua terra. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos rezar um pouco. Vamos pedir que sejamos batizados com o Espírito Santo. Vamos pedir que nesta noite, nós, os filhos de Deus, você que está em casa nos assistindo, que é de outra cidade, outra paróquia, você está assistindo a gente de outros países talvez, vamos pedir a Deus que nos dê a força e nos dê coragem. O que nós precisamos? Para enfrentar o mundo. Amém? Coragem. Me dá um espírito de coragem, Senhor. Me dá um espírito de coragem para dizer não quando é não, sim quando sim. Me dá um espírito de coragem para entender que nós somos, de fato, chamados a um outro reino, que não é desta terra. Coragem que Jesus teve para enfrentar Pilatos. Tomou tapa na cara, tomou cusparada. Pilatos falou assim para ele: você é rei? Você eu sou, mas você está falando por tua conta ou por conta dos outros? Aí o homem foi lá, deu um tapa na cara dele. Jesus falou assim: por que você está me batendo? Se eu falei alguma coisa errada, me diga onde que eu errei. E se eu estou falando certo, por que me bate? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O mundo quer bater na gente porque a gente assumiu o nosso caráter de filho, nosso caráter de filha. Pedir ao Espírito Santo que esta noite dê o dom da coragem para você conseguir educar seu filho. Amém? Amém. Precisamos ter coragem. Eu falo assim, parece que é simples, né? Mas a gente estremece por dentro, porque é difícil enfrentar um filho. Não é fácil para um pai e para a mãe. Eu sei, eu sou pai, eu sei o que eu estou falando. Não é fácil enfrentar um filho quando o filho vem com as coisas do mundo contra nós. É difícil, é muito complicado. Mas que Deus te dê coragem e sabedoria para você poder conseguir. Amém? Não deixar o espírito do mundo entrar no coração do teu filho. Eu quero dizer uma palavra essa sim para te consolar. João escreveu na sua epístola no capítulo 3 dizendo: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Você toma posse dessa palavra? Então fala: aquele que está em mim aquele que está é maior do que está no mundo. É maior do que está no mundo. Feche os seus olhos, vamos rezar. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha com poder sobre nós esta noite. Você que está em casa é convidado a rezar também. Se você está aí com seus filhos, com sua família em casa, chama eles para rezar, para que o Espírito de Deus possa vencer todo o espírito do mundo. E quando eu falo espírito do mundo, eu estou falando do espírito do adultério, da infidelidade, da mentira, do pecado, o espírito do anticristo, da incredulidade, da dureza, da frieza a Deus, da separação, do orgulho, da falsa humildade, falta de humildade. Eu estou falando do espírito do mundo, seu espírito que aflige, que quer dominar, que quer oprimir as pessoas, que quer dividir as famílias, que quer destruir a fé, que quer perseguir a igreja. Que o Senhor nos dê o Espírito Santo para enfrentar o mundo. Que o Senhor nos dê o Espírito Santo para enfrentar as dificuldades deste mundo. Que o Senhor nos dê o espírito de coragem. Eu quero que você agora vai soltando a sua voz e reze comigo. Vai dizendo: vem Espírito Santo, me dá coragem. Eu preciso de coragem para vencer o mundo, para enfrentar o mundo, para enfrentar as dificuldades. Nós precisamos de coragem para enfrentar as angústias desta terra, as aflições que virão. Sim, o Cristo estava falando com eles: olha, pode ter certeza que vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por provas. Coragem, eu venci o mundo. Vocês vão ser muitas vezes persuadidos pelo mundo, vocês vão ser enganados, vocês vão ser iludidos. Eles vão fazer propostas para vocês, vão querer confiscar o bem de vocês, vão querer tirar vocês de mim. Mas coragem, coragem para enfrentar o mundo, coragem para enfrentar o pecado, coragem se cair para levantar, coragem para pedir perdão, coragem para ser humilde, coragem para ser desapegado, coragem para viver a pobreza, coragem para ser jovem, para viver a vida, para ser autêntico.
coragem para não ser duas pessoas, personalidade dupla, coragem para ser católico de verdade, coragem para você ser um cristão autêntico, coragem para você não viver vida dupla. São Tiago condena a vida dupla na sua epístola, dizendo: homens de dupla atitude. Não, queremos ser homens autênticos de uma atitude só, quer buscar o alto, quer buscar a Cristo. E que o Espírito Santo venha nesta noite encher nós de coragem, encher os casais que querem viver uma proposta de família do céu aqui na terra, de coragem. Espírito Santo nos dê coragem. Para os jovens que querem viver uma vida consagrada, viver uma vida comunitária, aqueles que querem servir a Deus, quer ser um ministro, quer ser um padre, quer ser uma freira, quer ser um casal santo, quer ser um jovem santo, quer ser uma mulher dedicada a Deus, uma viúva piedosa, um viúvo piedoso, alguém viver na castidade. Deus te dê coragem nesta noite, coragem, e que o Espírito Santo enche o teu coração, enche a tua alma, enche a tua vida, enche a tua alma, a tua casa, e vai curando o seu coração. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai soltando a sua voz, ore no Espírito. Isso, ore e receba o Espírito da coragem. Receba a coragem na sua alma nesta noite. Jovens, recebam a coragem do Espírito Santo. Recebam a coragem, casais, famílias, homens e mulheres. Coragem. Vai levantando os seus braços assim, ó. Eu quero que você tenha no seu coração a certeza de que o Espírito Santo, ele traz a você a força, a coragem, ele traz a vida, e ele faz você hoje ser totalmente investido de glória. Dentro de você, você fica cheio, investido de poder. Que o Espírito Santo possa investir em você toda a força. Que você seja agora investido e revestido da força do alto. Vem Espírito Santo sobre nós, dai-nos esta força que precisamos. Vem Espírito Santo, faz-nos homens novos, faz das mulheres novas, pelo seu amor, pelo seu poder. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços com os braços erguidos. A igreja pede: vem, Espírito Santo, com seu poder tocar o meu ser, com seu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com seu poder tocar meu ser, fluir. Canta: hoje eu posso ser um novo homem.